boa tarde a todas as alunas presentes, nesse momento apenas alunas. Vamos fazer a aula de número 26 da nossa dependência, e o tema da aula de hoje vai ser equação exponencial. As equações exponenciais, na minha opinião, são muito fáceis se você conhecer as 12 propriedades apresentadas, tanto no vídeo, né, no vídeo que eu passei, e na aula que a gente fez na aula passada, só deu para fazer até a 7ª propriedade, né? Inclusive, Kailane tem dúvida de uma, não é? Que eu vou tocar na aula de hoje, não é verdade? Isso mesmo, que é a 12. Então, se você dominar essas 12 propriedades, a equação exponencial vai ser muito fácil. Se você não dominar alguma delas, ou algumas delas, quanto mais propriedades você não dominar, mais difícil você vai achar a equação exponencial. Então, a solução é aprender as propriedades de potenciação. Então, tá lá no vídeo, são 2 vídeos, né, de propriedades. Vejam com carinho esses vídeos, porque vai melhorar muito a formação de vocês se derem atenção para esses vídeos. Bem, agora vou começar a compartilhar a minha tela com vocês. Estão vendo a minha tela, pessoal? Meu WhatsApp? Tô vendo sim. E agora aqui o planejamento, tá? Franciane me aceitou em contato comigo e ele até viu que tinha algumas datas erradas aqui no nosso planejamento, nas aulas de final de fevereiro, tá certo? Aí eu corrigi, já estão corrigidos, eu vou postar a nova versão sem esses erros. Mas localizando vocês, não sei se vocês perceberam que eu mudei em relação ao planejamento. Estava previsto para a aula de hoje, era função exponencial. Só que eu preferi falar hoje de equação primeiro aqui, ó. Ou seja, vou inverter a ordem dessas 2 aulas, tá? A aula do dia 15, que está marcada no planejamento dia 15, eu vou dar no dia 17, e a aula prevista aqui no dia 17 é a que eu vou dar hoje, que é equação exponencial. É o tema da aula de hoje. Alguma pergunta sobre planejamento? Não? Não, professor, até o momento. Lembrando que quinta-feira eu vou disponibilizar a P6. E a P6 vai ser sobre o quê? A P6 vai ser sobre propriedades de potenciação, equação exponencial, aula de hoje, função exponencial, aula de quinta, e inequação exponencial, a aula da terça seguinte, tá? Então, professor, a quinta-feira agora o senhor já vai disponibilizar a P6, é? Na quinta-feira agora, isso. Não é sempre uma semana depois que vocês entregam? Uhum. Não tá sendo sempre nesse ritmo? Tá. Não é verdade? Vocês não entregaram na quinta passada? Foi. Então, próxima quinta, eu disponibilizo a P6. Na próxima semana. Essa quinta agora. Nós estamos na terça hoje, né? Hoje não é terça? É. Na próxima quinta, dia 17, eu vou disponibilizar a P6. E aí vocês têm uma semana para fazer. Combinado, Eliane? Combinado. Pronto. Então, tá aqui o nosso planejamento, colocado aqui para vocês. E eu vou começar a falar aqui da nossa aula. Então, volto a falar. Eu vou dar uma relembrada aqui nas propriedades de potenciação. Nas 12 propriedades que eu preciso que vocês dominem. Eu falei das 7 primeiras na aula passada. Quem são as 7 primeiras? Multiplicação de potências de mesma, o quê? Mesma base. Conserva. A propriedade diz que eu posso conservar a base e fazer o que mais? Somar os expoentes. Essa é a primeira propriedade, exatamente. Vamos para a segunda.
com as operações inversas. A operação inversa da multiplicação é a divisão, e a multiplicação inversa da adição é a subtração. Então, agora eu vou fazer divisão, divisão de potências de mesa base. Qual é a regra? Me ajudem? Conserva a base e traz expoentes. Exatamente. E a terceira propriedade é a potência de potência. Quando você tem uma potência A elevado a B, que por sua vez está elevado a um novo número, isso a gente chama de potência de potência. O que a regra manda fazer? Conserva as bases e multiplica os expoentes. Exatamente. Pronto. Essas três eu passei mais tempo, né? Depois vem as propriedades dos elementos neutros. Primeiro, os elementos neutros da multiplicação e divisão, que é o número 1. Então, que sempre vai ser 1. Oi? Que sempre vai ser 1. Sempre vai ser 1, exatamente. O elemento neutro na base e o elemento neutro no expoente. Então, quanto vale 1 elevado a B, pessoal? O número 1 elevado a qualquer número real? 1. Dá sempre 1. E qualquer número elevado a 1, dá sempre quanto? O mesmo número. O mesmo número, né? Ele mesmo, ou seja, o número B, né? Ou seja, o número B elevado a 1 é igual ao próprio número B. Tudo bem? E agora o elemento neutro da adição e da subtração. Quem é o elemento neutro da adição e da subtração? É o 0, né? Então, 0 na base e 0 no expoente. 0 elevado a qualquer número, pode usar a definição, vai dar quanto? Zero elevado a qualquer número, pessoal. 0 elevado a 5, 0 elevado a 4, vale quanto? Aguardando vocês. Zero. Quanto, pessoal? 0, né? Exatamente. Vai dar sempre 0. Aqui pode usar a definição, sem problema. Agora, vimos na aula passada essa propriedade que não dá para usar a definição, porque um número elevado a 0 um número multiplicado por ele 0 vezes, fica muito estranho usar a definição. E quem salvou a gente, quem assistiu a aula viu, foi a propriedade número 2. Essa propriedade permitiu a gente concluir que qualquer número elevado a 0 vai dar sempre quanto? Cinco elevado a 0 vai dar quanto, pessoal? Foi a última propriedade da aula passada. Qual foi o truque que eu usei? Eu transformei o 0 em quê? Uma subtração de dois números iguais. Por exemplo, 2 menos 2. Sim, foi. E olhei para essa parte aqui da propriedade 2. Se eu tenho do lado direito da igualdade, né, uma potência, que o expoente é uma subtração, eu posso transformar isso no lado esquerdo da igualdade, ou seja, numa divisão de potências de mesma base, onde a base é esse cara daqui, ó, que é esse cara daqui, ou seja, a base vai ser 5, tanto em cima quanto embaixo, tanto em cima quanto embaixo. E o expoente vai ser, o expoente do numerador vai ser o primeiro elemento da subtração, que é o 2. E o expoente do denominador vai ser o segundo elemento da subtração, que é o subtraindo, que também é 2. E aí fica a divisão de dois números iguais, pessoal. E quanto dá a divisão de dois números iguais? Cinco ao quadrado é 25. Quanto é que é 25 dividido por 25, pessoal? Quanto é 6 dividido por 6? Quanto é 2 dividido por 2? Quanto é 3 dividido por 3? 1, professor. 1. Vai dar sempre 1, né? Sempre 1. Pronto. Então, qualquer número elevado a 0 vale sempre quanto, pessoal? Qual é o valor que eu vou botar aqui? B elevado a 0 vai dar quanto? Que isso que eu fiz com 5, eu podia fazer com 6, né? Podia fazer com 6, ó, subtração de dois caras iguais e voltaria a dar quanto? 1, professor. 1. Então, qualquer número elevado a 0 vale? Vale 1, não é isso? Pronto. Então, essa é isso foi o resumo da aula passada. Além dessas propriedades, eu não falei na aula passada, mas vocês precisam saber, tem mais 6 propriedades. A 8, a 9,
a 10, a 11 e a 12. A 8 é quando trabalha com número negativo. Ó. Número negativo na base. Duas possibilidades, ó. Ou dá positivo ou dá negativo. Quando é que dá positivo e quando é que dá negativo? Por exemplo, menos 2 elevado a 3 e menos 2 elevado a 4. Um deles vai dar positivo e o outro vai dar negativo. Quem é que vai dar positivo? O 4 vai dar positivo, porque ele é um Por número. quê? Porque ele é um número o quê? Número? par, pessoal. Exatamente. Ou seja, menos 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, pela regra de sinais, menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. E mais vezes mais também dá mais. Já aqui, nesse outro, menos 2 elevado a 3, que é um número ímpar, menos com menos dá mais, e mais multiplicado com menos dá menos. Né? Então, daí vem a informação que número ímpar sempre dá menos. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza? Tudo beleza. A outra propriedade. Deixa eu só botar o A na base, só para ficar o padrão igual aqui. Menos A elevado a B. Pronto, agora aqui. Agora, quando o número negativo estiver no expoente, por exemplo, 2 elevado a menos 3. Alguém sabe fazer isso? Sim ou não? Alguém sabe? Eu vou precisar muito. Vai ter que usar a propriedade 2 e 7? Exatamente isso, senhorita. Se eu usar 2 e se eu usar 7, eu vou matar esse resultado. Ou seja, não dá para usar a definição, né? 2 multiplicado por ele mesmo, menos 3 vezes. Que coisa estranha é essa? Né? Não existe isso. Não dá para usar a definição. Mas se eu usar a propriedade 2 e a 7, eu vou chegar. Qual é o truque que eu faço? Transformo menos 3 em quê? Todo mundo concorda que 0 menos 3 dá menos 3, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Então, fiz uma troca que é correta. Botei o 0. E quando eu fiz isso, fica parecido com quem? Com a propriedade do quê? 2, né? Isso, a 2. Então, eu vou transformar numa divisão. Divisão de potência de mesma base. Então, a base vai ser 2. O expoente aqui do primeiro vai ser o primeiro número da subtração, que é o 0. O expoente aqui de baixo, o denominador, vai ser o segundo número da subtração, que é o 3. E nós acabamos de aprender que qualquer número elevado a 0, segundo a propriedade 7, dá sempre quanto? Galera, qualquer número elevado a 0, então 2 elevado a 0 dá quanto? Dá sempre Oi? 1. Dá sempre 1. E 2 elevado a 3. Então, essa é a propriedade. Olha, a potência virou isso aqui. Isso acontece nesse caso? Não. Qualquer outro vai acontecer isso. 3 elevado a menos 2. Eu faço a mesma coisa. Ó. Transformo menos 2 em 0, menos 2. Aí, uso a propriedade 2 e transformo numa divisão de potências da mesma base. Esse cara vale 1. E olha o que aconteceu de novo. O numerador sempre vai dar 1. Né? O numerador sempre vai dar 1. E o denominador sempre vai dar a mesma potência de antes, só que o expoente, em vez de ser negativo, vira o quê? Ele vira positivo. Exatamente. Então, esse é o resumo da propriedade 9. E aí, generalizando, ou seja, usando letras, eu vou dizer que qualquer número elevado a um número negativo vai dar 1 sobre a mesma potência, só que agora com expoente o quê? Um expoente positivo. Exatamente. Essa é a ideia, tá? Então, essa é a propriedade 9, que não, mais uma vez, não dá para usar a definição. Então, e só consigo chegar nela graças às propriedades anteriores que foram apresentadas. Agora, na propriedade 10, então aqui foi número negativo, né? Essas duas aqui. Um na base e outro no expoente. Essas duas aqui vai ser com fração. Fração aonde? Uma na base e outra no expoente. Né? Seria. Aí, na verdade, essa do fração, em vez de fazer na 11, eu vou botar ela na 12, tá? Então, a confração vai ser a 10, para seguir a sequência lá do vídeo,
Vai ser a 10 e a 12. Porque o A11 você vai ver o que vai acontecer. Então, uma fração elevada a um número sempre vai dar o quê, pessoal? Por exemplo, 2 quintos elevado 3 quintos elevado a 2, por exemplo. Como é que eu faço isso? Alguém sabe? O senhor vai multiplicar a fração 2 vezes. Tá certo, porque quando 1 elevado a 2 é ela vezes ela, não é isso? E agora eu preciso agora saber como é que multiplica frações, não é isso? Como é que multiplica frações? Numerador vezes? Vezes o numerador. Isso, 3 vezes 3 vai dar 3 ao quadrado. E numerador, denominador vezes denominador. 5 vezes 5 dá? 5 elevado a 2. Ou seja, o que aconteceu? É como se eu tivesse aplicado a potência tanto no numerador, quanto aonde? No numerador. No denominador, que é o de baixo. Então, vamos lá. Como é que ficaria a propriedade? A sobre B elevado a C vai ficar sempre igual a quem? A, me ajudem, elevado a C no numerador e no denominador. Me ajudem? B elevado a C. Exatamente. Essa é a propriedade 10. Vou passar muito rápido, não vou explicar com detalhes, estou praticamente só citando a propriedade, porque está no vídeo, né? Agora, a propriedade 11 surge pela seguinte necessidade, ó. Que não é ainda a da fração no expoente não, que vai ser só a 12, tá? Fração no expoente vai ser só a 12. A 11, se aqui é divisão, tudo que vale para divisão, vale para a sua operação inversa. Qual é a sua operação inversa da divisão? A multiplicação. Então, em vez de A dividido por B, eu vou escrever A vezes B elevado a C. E aí, o que é que vai dar? Em vez da divisão, vira o quê? Uma multiplicação. Isso. Agora, cuidado, que essa propriedade vale para divisão, vale para multiplicação, mas não vale para adição e para subtração. Por exemplo, 6 vezes 3 ao quadrado, 6 sobre 3 ao quadrado, 6 mais 3 ao quadrado, e 6 menos 3 ao quadrado. Tá parecido essas contas? Que é que eu mudei de uma para outra? Apenas o quê? Apenas o quê, pessoal? A operação, né? Eu mantive o número 6 eu usei em todas, o número 3 eu usei em todas, e o expoente 2 eu usei em todas. Agora eu mudei a operação. A primeira operação é a multiplicação, a segunda é a divisão, e a terceira é a adição, e a quarta é a subtração. Alguém sabe dizer como é que vai ficar usando as propriedades? As propriedades, a propriedade 11 e 10, que estão mostradas aí. Como é que ficaria? Usando a propriedade 6 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Exatamente. Para provar que isso está verdade, ó, 6 vezes 3 dá 18. Vai ficar 18 ao quadrado. E 18 ao quadrado, para quem não sabe, só fazer a conta aqui, ó. 8 vezes 8, 64, vai a 6, 144, 18, vai dar 324. Que é o mesmo resultado se você pegar esse 6 elevado a 2, que é 36, multiplicar pelo 3 elevado a 2, que é 9. 36 vezes 9 também vai dar 324, porque 9 vezes 6 dá 54, vai a 5, e 9 vezes 3, 27. 27 com 5 dá 32. Então, a propriedade de fato funciona, não está enfeitando, não. Vamos para a divisão agora. Como é que ficaria usando a propriedade na divisão? 6 ao quadrado, dividido por quem? Por 3 ao quadrado. Vamos provar que funciona mesmo. Quanto é 6 dividido por 3, pessoal?
Quanto é 6 dividido por 3, pessoal? 2, né? 2. 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Fazendo do lado esquerdo, fica 4. Fazendo agora do lado direito. 6 ao quadrado dá quanto? 36. 3 ao quadrado dá quanto? 9, né? E quanto é 36 dividido por 9? Tabuada do 9. Quanto é 36 dividido por 9, pessoal? Dá 4. Exatamente. Deu igual, né? Ó, deu igual, assim como aqui deu 324 nos dois também, ó. Aqui e aqui. E aqui, qual é a tentação que o aluno fica, né? O aluno fica tentado a dizer que na soma vai valer o quê? Que vai valer. Se a potência de um produto vira um produto de potências, se a potência de um quociente vira um quociente de potências, a pessoa fica compelida, tentada a dizer que o quadrado de uma soma viraria uma soma de quadrados, não é não? Estou certo ou estou errado? Isso mesmo. E assim, na subtração, o quadrado de uma diferença viraria o quê? Uma diferença de quadrados. Isso está certo ou está errado? Isso está... Tá errado. Está errado. Vou provar, você está errado. 6 mais 3 dá 9. 9 ao quadrado dá quanto? 9 vezes 9, pessoal? 81. Isso. Agora, fazendo do lado direito, 6 ao quadrado. 36. 36. 6 ao quadrado, 9. E 36 mais 9 dá quanto? 40 e... 35. 45, né? 81 é igual a 45, pessoal? Sim ou não? Não, completamente Não. diferente. Então, qual é o sinal que eu tenho que usar aqui? Diferente, né? Enquanto na multiplicação e na divisão eu posso usar o igual, na subtração e na adição não posso usar. Vamos provar aqui o último. Como é que ficaria o último ali? Me ajudem. 6 menos 3, dá quanto? 3. 3 ao quadrado, dá quanto? 9, não é isso? 9. 6 Isso. ao quadrado. 36 menos 9. Quanto dá 36 menos 9? Dá 4. 25. Dá 27. 27. Então, aqui, 27 é igual a 9? Sim ou não? Não, né? Então, é legal saber que vale para multiplicação a propriedade 10, vale para, vale para divisão, propriedade 10, vale para multiplicação, mas não vale nem para adição, nem para subtração. Na adição e na subtração, o que é que eu tenho que usar, então? O que é que seria o correto agora? Alguém sabe? É aquele produto notável aprendido lá no ensino fundamental, chamado quadrado da soma. Esse aqui é quadrado da soma. Esse aqui, como é que se chama? Quadrado de quem? Da diferença, que diferença é o resultado de uma subtração. Que aqui a gente faz quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui o de baixo faz o quê? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só para provar que isso aqui está certo agora, vou provar. Aqui a gente já viu que deu 9 ao quadrado, deu 81. Veja que aqui vai dar 6 ao quadrado, 36. 2 vezes 3 vezes 6 vai dar também 36. E 3 ao quadrado dá 9. Isso mais isso dá 72. 72 mais 9 dá exatamente 81. Funciona.
E aqui, a gente já fez a conta aqui, viu que deu 3 ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9. Fazendo agora pelo quadrado da diferença, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, fica 6 ao quadrado, 36. Os mesmos números lá de cima, ó. Pessoal, rapidinho que o telefone tá tocando aqui. Só um instante. Alô? Alô? Pronto. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, aqui dá 36, mais 9. Esse cancela com esse e dá exatamente o 9 daqui. Tá claro, pessoal? Mostrei qual é a propriedade para adição e para subtração, sim ou não? Mostrada? Sim, sim, professor. Sim, né? E isso é matéria do fundamental, hein? E eu preciso, inclusive quando tem letras, né? Eu usei para números, mas eu uso também quando tem A mais 3 elevado a 2. Eu uso o quadrado da soma aqui também, usando essa propriedade que eu acabei de falar agora, né? Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui também. Pronto, e agora, voltando lá para a última, 12ª propriedade, finalmente chegamos à que você queria, né, Kailane? 12ª, né? Isso. Que agora quando eu tiver fração no expoente, né? Então eu tenho, por exemplo, A elevado a B sobre C. Então a fração está onde agora? A fração está onde agora? No expoente. Então, por exemplo, quanto é 9 elevado a 1/2? Tá? Concordam? Quem é o A, quem é o B, quem é o C nesse exemplo aqui? Me ajudem. Quem é o A? O A é o 9, O B? o B é o 1 e o C, o numerador, 1, e o denominador, 2 é o C. Beleza. Aí eu vou usar para provar essa propriedade a seguinte coisa, tá? Você sabe dizer a resposta, Kailane? Isso aqui não. No momento não, porque o senhor está fazendo uma revisão, ainda estou Tá. processando. Veja, primeiro eu vou mostrar que você já tinha condição de chegar usando essa propriedade aqui, ó. Você concorda que no lugar do 9 eu posso botar 3 ao quadrado? Sim ou não? Sim. Então vai virar o quê? Ao fazer essa troca, virou que propriedade? Não virou a potência de potência? Isso. Virou, né? O que é que manda a propriedade? Conservar a base, 3, e fazer o quê? Multiplicar os expoentes. 2 vezes meio. Concorda? Quanto é 2 vezes meio, Kainan? Quanto é 2 vezes meio? Me ajude? Quanto? Aqui em cima. 2 vezes 1. Numerador vezes numerador. Dá quanto? 2 vezes 1. Dá 2, 2. né? 2. Denominador vezes denominador. 1 vezes 2. 1 vezes 2. 2, né, pessoal? Também dá 2. Também dá 2. Então, vai ficar 3 elevado a 2 sobre 2. E quanto é 2 dividido por 2, pessoal? E quanto é 2 dividido por 2? Dá quanto? Dá 1, né? Não é não? Isso. Isso, dá 1. Porque meu microfone bugou aqui. Entendi. 3 elevado a 1 dá quanto? Dá 3. Conseguiu ou não conseguiu fazer? Conseguiu. Pois a propriedade 12 manda fazer de outro jeito.
sem ser desse jeito. Sabe qual é o que ela manda? Vou escrever aqui a propriedade. A propriedade 12 diz que o número A elevado a uma fração B sobre C vai ser igual a raiz césima do número A elevado ao número B. Poderíamos usar agora para cá? Usar a propriedade? 9 elevado a meio, usando agora o que está escrito aqui, como é que ficaria? Me ajudem. Me ajudem? Raiz, né? De quê? Quem vou botar aqui no índice da raiz? Quem é o C? 2. É o 2. Quem é que eu vou botar agora aqui dentro da raiz? Que é o radicando. Aí, radicando é o potente. Quem eu vou botar na base? 9 elevado a 1. A base, o 9. E quem eu Elevado vou a botar no expoente aqui da base? 1. 1. Pessoal, quanto é 9 elevado a 1? 9. 9, né? Raiz quadrada de 9, eu nem preciso escrever esse 2, né? Eu até escrevo assim, né? Isso. E quem é a raiz quadrada de 9? Qual é o número que eu multiplicado por ele mesmo na 9? 3. Deu certo, pessoal? Deu certo. Foi sorte? Não foi sorte. Vamos dar outro exemplo. Para mostrar que essa propriedade não veio para... Não é para ser decorada, é para ser entendida. 8 elevado a 1/3. Alguma de vocês saberia fazer? Usando raiz vai ser mais rápido, Eu viu? arrisco. Oi? Eu arrisco. Vamos lá. Vai ficar como? Vai Diz aí pra mim. ficar o 3 para cima. Aí o 8 como Raiz o quê? Raiz o quê? Raiz cúbico. cúbica, não é isso? Raiz cúbica. De quem? Aí De base 8 elevado a 1 vai Perfeito. E ficar quanto é a raiz 8. cúbica de 8? É 2. Exatamente. Então, funciona... Aí, se eu fosse usar o outro jeito seria transformar o 8 em 2 elevado a 3. Faria potência de potência, ó, que conserva a base e multiplica os expoentes. 3 elevado a 1/3 dá 1. E chegamos ao resultado. Existe ou não existe relação entre potência e raiz, pessoal? Estou certo ou estou errado? Tá certo. Então, eu já falei que eu considero a propriedade 12, na minha opinião, a mais importante de todas, porque é ela que deixa claro que realmente a operação inversa da potenciação, quem é? Quem é? A propriedade inversa da potenciação, quem é? É a radiciação. Exatamente, tá? Então, não se assustem mais a partir de agora quando aparecer fração no expoente. Porque vocês têm agora uma ferramenta para resolver e com isso eu termino a nossa revisão das propriedades. E com isso eu posso começar o tema da aula de hoje, que são as o quê? Equações exponenciais. Exatamente. Alguém saberia dizer o que é uma equação exponencial? Onde é que eu vou usar esse termo aí? A palavra equação quer dizer o quê? Tem que ter o quê? Para ter equação? Duas coisas, o quê? Igualdade e variável no expoente. Igualdade variável. E para ser exponencial, tem que ser a variável no expoente. Perfeito. Toda vez que eu tiver igualdade e variável no expoente, eu tenho uma equação exponencial. Vamos dar um exemplo bem simples. 2 elevado a x igual a 8. Isso é ou não é uma equação exponencial? Porque tem o quê? Tem a Tem igualdade. Tem a igualdade e tem a variável. Exatamente. As duas coisas que eu preciso. Pronto. Agora, eu vou botar lá na prova, resolva. Resolva essa equação. Alguém poderia falar essa equação usando matematiquês? Alguém poderia ler para mim essa equação usando matematiquês? Vamos lá? O matematiquês é sempre mais fácil de ler.
2 elevado a 1 igual a 2 elevado a 3. Não, 2 elevado a 1 é o que está escrito aqui, 1. Aqui tem escrito 1. 2 É para 2ax igual a 8. Pronto, esse é o matematiquês. Agora eu queria que você lesse usando o português. 2 elevado a x. Qual é o número que eu faço 2 elevado a esse número e o resultado dá quanto? Ah, tá certo. 2 elevado a 3. Exatamente. Então, ó, se você conhece as potências de base 2, vai ficar muito fácil responder, não vai não? Tô certo ou tô errado? É 2 elevado a 1. 2. 2 elevado a 2. 4, 2 elevado a 3. 8. Chegou na resposta, não chegou? Então, como é que eu resolvo uma equação exponencial? A dica é a seguinte, eu pego o número e transformo em potência, escrevo 2 elevado a 3, e com isso eu igualei quem? Eu igualei as... As bases. Aí, uma vez igualadas as bases, o que é que eu devo fazer agora com os expoentes? Corta a base e fica com os expoentes. Iguala os expoentes. Então, x vai ser igual a quanto? A 3. Acabou. Então, na verdade, quem já sabia que 2 elevado a 3 era 8, poderia ter resolvido essa equação muito rapidamente. Mas é claro que na prova, eu não vou botar um exemplo tão simples desse, né? Por exemplo, aqui 16. Qual seria a resposta agora? 2 elevado a 4. Exatamente. Fatora o 16, que é 2 elevado a 4. Então, x vale 4. Acabou. Essa outra agora. Assim, então, algumas são muito diretas. 2 elevado a x igual a 512. Se vocês continuarem a fazer as potências de base 2, vão ver que... Aí eu vou pegar o 512 e vou fazer o que com ele? Vou decompor, não é isso? 512 é divisível por quanto? Por 2, não é? Que é par, não é? Vai dar quanto? Vai dar 256. 256 também é par. É divisível por quanto novamente? Por 2 vai ficar 128. Vai dar quanto? 128. 128 é divisível por 2. Vai dar quanto? 64. Por 2. 32. Por 2. 16. Por 2. 8. Por 2. 4. Por 2. 2. E finalmente por 2. O 2 apareceu quantas vezes? 9. 9 vezes. Então eu fatoro. Qual é a regra então? Você fatore o número, iguale as bases e depois iguale. Uma vez que as bases são iguais, você vai... Tem pessoa que gosta, corta a base e vai igualar quem? Os expoentes. Fui claro ou não? Foi claro. Essa é a regra padrão. Agora, professor, como é que pode se tornar mais difícil isso? Se eu tiver que usar outras propriedades. Então, vamos dar outro exemplo agora aqui. 4 elevado a x igual a 8. O que é que vocês propõem que eu faça para resolver essa equação exponencial? É igual às bases. Exatamente. Então, tanto 8 quanto 4 são potências de base quanto? 2. Aqui é 2 elevado a 2 e aqui é 2 elevado a... 3. Então, eu substituo. Boto 2 elevado a 3 e 2 elevado a 2. Aqui eu sou obrigado a usar parênteses, tá certo? Porque quem está elevado a x é o 4. E 4 é isso aqui tudo. Aí Então, tem vai que ter parênteses. multiplicar esse 2 com x, as potências. Exatamente. Usando a propriedade 3, não é isso? Potência de potência. Manda fazer o quê? Conservar a base e multiplicar os Multiplicar os expoentes. Conseguir igualar a base, sim ou não? Sim. Agora o Sim. que eu faço com os expoentes? Vai igualar os expoentes. Então, 2x igual a 3, não é isso? Aí vai se tornar uma fração, porque não tem como dividir. Dividir, exatamente. 3 sobre 2, que é 1,5, né? Então, a gente acaba de descobrir que 4 elevado a 1,5 dá quanto? 8. Dá 8.
Então, usamos que propriedade aqui? Qual foi a propriedade usada? Foi a propriedade número 3. 3. Ah, professor, eu não aprendi a propriedade 3. Então, você não vai resolver essa equação exponencial, porque ela precisa da propriedade 3. Vamos dar uma agora usando outra propriedade, que não a 3 agora. Vamos lá, me ajudem. Tanto 2 quanto 8 quanto 32 são potências de base 2, não são? São 2 eu deixo 2, não tenho nada mais a fazer com ele. No lugar do 8, boto quem? A3. 2 elevado a 3. No lugar do 32, 2 elevado a quanto? A 5, não é? É isso? Que Sim. propriedade eu uso agora para a próxima linha? Novamente quem? A3. A 3 de novo, que eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes. Eu vou repetir esse primeiro 2 aqui. Opa. Eu vou repetir esse primeiro 2 aqui e vou usar a propriedade 3. Conservar a base 2 e multiplicar os expoentes. O expoente 3 vezes o expoente x. Com isso já criei o parênteses. Já melhorou, não já? Agora, nesse momento, eu preciso usar outra propriedade. Qual? 2 vezes 2 elevado a 3x. Que propriedade eu vou usar agora? Gente, é propriedade 1. Isso não é multiplicação de potências de mesma base, não? É ou não é? Sim, é, professor. Conserva a base 2. Aqui qual é o expoente? O expoente aqui é 1, não é? Então, preciso da propriedade 4 também, ó. Para saber que 2 é igual a 2 elevado a 1. Preciso da propriedade 4 também, para saber que quando o expoente é 1, eu não preciso colocar. E aí eu conservo a base e... Conserva a base e... Propriedade 1. Soma as potências. As potências não, os expoentes. Expoente. Olha o nome correto. Se eu te chamar de se eu chamar você de Samara, você não vai entender, porque eu vou estar chamando pelo nome errado. Então, fique ligada para usar o nome correto das coisas. Igualei as bases, sim ou não? Sim. Sim. O que é que eu faço agora? Igual aos expoentes. Então, o expoente 1 mais 3x vai ter que ser igual ao expoente 5. Essa nova equação é mais fácil que a anterior, sim ou não? Sim. É só isolar a variável. Eu não vou passar 1 para o outro lado. Como é que fica? 5 menos 1. 5 menos 1 dá quanto? 4. Então, x vai dar quanto? 4 sobre 3. Tá. Agora, olhe quantas linhas nós demoramos. Quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 linhas eu precisei fazer. Tem um jeito mais rápido de fazer essa aqui. Querem ver? Sim ou não? Sim. Sim. O 2 não está multiplicando? Como é que ele pode passar para o outro lado? O 2. Dividindo. Então, fica 32 dividido por 2. Não é isso? Quanto é 32 dividido por 2? 16. 16. E no lugar do 8, eu posso botar 2 elevado a 3, não posso? Não é verdade? Deixa eu ir devagar. Deixa eu ir devagar. Bota o 8, deixa o 8 aqui. 8 elevado a x igual a 16. Agora eu fatoro. 8 é quem? 2 elevado a 3. E 16 é quem? 2 elevado a 4. Que propriedade eu uso? A 3 de novo, não é isso? A 3 de novo vai dar quanto? 2 elevado a quanto? A 3x igual a 2 elevado a 4. Consegui igualar as bases. E agora eu faço o quê? Igualo os expoentes. 3x igual a 4. X igual a quanto? Mesma coisa. Mais linhas ou menos linhas? Ah, só uma linha menos. Não foi muito menos não, né? Foi só uma linha menos. A vantagem é que não usou a propriedade 1 nem a 4. Vocês concordam? Não precisei nem dessa, nem dessa. Hein? Foi mais, entre aspas, direta. Exatamente. Então, olha aí as opções, desde que você use as propriedades corretamente.
Agora eu vou dar exemplo de dois exemplos que as pessoas erram mais agora. Porque são as propriedades que as pessoas sabem menos. Eu vou dar uma agora que tem que usar uma propriedade que nós já vimos aqui. Então, vamos lá. 2 elevado a x igual a 0,5. Aqui do lado esquerdo já tem uma potência de base 2, não já? Sim ou não? Na esquerda. O que me leva a desconfiar é que esse número meio, eu posso tentar escrevê-lo na forma de uma potência de base 2. Alguém tem alguma ideia de como eu faço isso? Primeiro passo. Transforma o número decimal em quê? Transforma o número decimal em quê, pessoal? Em fração. Quem seria a fração? Confiando que era fração. Quem seria a fração? Como é que transforma decimal em fração? Quem vem aqui para o numerador? É o 5, né? Não é isso? É sempre o número sem a vírgula, não é? E quem vem aqui para o denominador? O x? Não, aqui não tem 10. x, aqui não tem equação. Oi? 10. Ó, 0,3, como é que transforma em fração? 3 sobre 10. 3 sobre 10. 0,17, como é que transforma em fração? 17 sobre 10. 17 sobre 10, não. São duas casas decimais. 17 100. sobre 100. Quem assistiu ao meu vídeo lá da playlist de matemática básica, eu acho que é o vídeo número 3, se eu não estiver enganado, vai aprender isso aqui com calma, né? Mas isso não é, isso é matéria dos primeiros anos do fundamental, hein? E o aluno passa sem aprender uma coisa que precisa depois. Simplificando a fração 5 décimos, eu posso simplificar tanto o numerador quanto o denominador por quanto? Tanto o numerador quanto o denominador, eu posso dividir por quanto? Me ajudem? Por 5. Por 5. 5 dividido por 5 vai dar quanto? 1 sobre 2. Vai dar 1 sobre 2. Beleza. Opa, então já melhorou. E aí, eu quero agora, eu vou querer utilizar a propriedade número 7, que diz que A elevado a menos B é igual a quem? 1 sobre... A 7 não, desculpa. A 7 não, a 9. Verdade, 9. A elevado a menos B. Quando você tem um expoente que é negativo, o que você faz? Eu não falei hoje isso aqui, pessoal? Sim ou não? Sim, Foi ou não foi? professor. Que tem que Então, usar. aqui, para que esse cara fique parecido com isso aqui, eu tenho só que fazer aparecer o B, né? Quanto é o B aqui, ó? É 2 elevado a 1, não é isso? É ou não é verdade? Isso aqui não está parecido com isso aqui, não, pessoal? Tá sim, professor, tá sim. Pronto. Então, o A é 2 e o B é 1. Quer dizer que eu posso transformar isso aqui nisso aqui. Ou seja, como é que seria aqui? Igual a quem? Quem é o A? Pessoal, quem é o A? O 2, professor. 2 menos daqui, o menos daqui está exigido, e o quem é o B? 1. Então, acabo de descobrir que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 1. Foi bom negócio fazer isso ou não? Por que foi bom negócio fazer isso, pessoal? Foi mais simples de resolver? Foi mais prático? Não, mas eu fiz a mesma coisa que eu fiz nos casos anteriores. O quê? Nesse caso e nesse, o que é que eu fiz em todos esses exemplos anteriores? Em todos esses 3 daqui de baixo, mas esses 2 daqui de cima, 2 não, 3, nesses 6 exemplos que eu já dei hoje, em todos os 2 eu fiz uma etapa que aqui também aconteceu. O que é? Eu igualei as... Eu igualei as... A base?
Exatamente. E toda vez que eu conseguir igualar duas potências com a mesma base, qual é a certeza que eu posso ter? Se as potências são iguais, eles têm a mesma base, o que eu posso concluir, então? Que os expoentes são iguais, não é isso? Ou seja, x vale quanto? Menos 1. Exatamente, acabou. Então, 2 elevado a menos 1 vale quanto? A gente acabou de descobrir. Vale meio, né, pessoal? 0,5. Vale 0,5, exatamente. Outro exemplo parecido. Como é que faríamos essa agora? Outra equação. Como faríamos essa? Muito parecido. Vamos lá, pessoal? 0,25 é o quê? Oi? 2 sobre 100. 25 sobre 100. Simplifica e vai dar que fração? Quando simplificar? Se dividir por 5, vai dar quanto? 5 sobre... Sobre 20? 20. Aí simplifica por 5 de novo. Sim. E vai dar o quê? Vai dar 1 sobre 4. Exatamente. E 4, o que é? Não é 2 elevado a 2? É. E usando a propriedade 9, mais uma vez, isso aqui é igual a quanto? Usando a propriedade 9, que está aqui colocada do lado. Elevado a menos 2. Exatamente. Então, isso aqui é 2 elevado a menos 2. Então, como é que fica a equação agora? No lugar do 0,25, eu boto quem? 2 a menos 2. E agora? Igualei as bases? Sim. Então, o expoente x é igual a menos 2. Pronto. Entenderam aí a dificuldade? Na verdade, não tá na verdade, quer dizer, você perceber, é você saber usar a propriedade 9, concorda ou não? Concordo. Mais um exemplo agora, tá? Mais um exemplo. Agora vai ser outra propriedade, hein? Outra. 4 elevado a x igual a raiz quadrada de 8. Lembrando que a raiz quadrada de 8 não é um número inteiro, né? Que raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 8 é 2, alguma coisa. Só que a gente sabe que 8 e 4 são potências de base quanto? Positiva? São potências de base quanto? Quanto? Base 2, né? Não são potências de base 2, não? Isso. É porque São eu tava... potências, isso aqui a gente chama de potência, né? Isso aqui a gente chama de potência, são potências de base 2. Então, eu vou usar as propriedades. Vamos lá. Então, vamos lá. No lugar do 4, eu boto 2 elevado a 2. E no lugar do 8, eu boto 2 elevado a 3. Não é isso? Que propriedade eu uso agora do lado esquerdo da equação? Que propriedade, pessoal? Eu tava A3. Que manda conservar a base e potência de potência. Conservar a base e multiplicar os expoentes. Perfeito. Então, do lado esquerdo está resolvido. E agora, do lado direito, eu vou usar que propriedade? Kailane, Eu com tava em você. mente a 12, professor. Eu tava em mente a 12. Isso, porque qual é o número que está aqui que eu não escrevi? Qual é o número que está aqui? Tá o 2, porque quando Tá o não... 2. Então, transformando, usando a propriedade 12, que diz que A elevado a B sobre C
é igual a raiz Césima de A elevado a B. Como é que fica? Quem é o A? O A é o 2. 2. Quem é... Agora tem que saber a fração. Quem é o numerador da fração? Quem é o B? O B vai ser o 2? Não, o B tá aqui, ó. O B tá aqui, ó. Não tá vendo o B? O 3. O 3. 3. E quem vai ser o C? Quem vai ser o C? O 2. O 2. Conseguimos igualar as bases, sim ou não? Conseguimos igualar as bases. E na hora que eu consigo fazer isso, o que é que eu devo fazer então? Na hora que eu consigo igualar as bases, o que é que eu devo fazer agora? Igualar os expoentes. Exatamente. 2x, o expoente 2x tem que ser igual ao expoente 3/2. Virou uma equação de primeiro grau agora. Aqui era uma equação exponencial e agora virou uma equação de primeiro grau. Como é que eu isolo x? Esse 2 vai passar para o outro lado como? Dividindo. Dividindo. Então, vou fazer 3/2 dividido por 2. E aí eu preciso saber dividir frações. Mais um conhecimento básico das séries iniciais do fundamental, que também está lá no meu vídeo. Quem for assistir, quem não tiver lembrado, assista o vídeo. Como é que eu faço? Transformo 2 em quê? Uma fração, não é isso? Porque 2 é igual a 2 elevado a 1, não é isso? Para ficar uma divisão de frações. E como é que é a regra da divisão de frações? Alguém lembra? Como é que eu divido duas frações? Repito a primeira, a de cima, vezes, e faço o que com a de baixo? Inverto, não é isso? É ou não é, pessoal? É sim, professor. Pronto, e agora para terminar, multiplico as frações. 3 vezes 1. 3. 3. E 2 vezes 2, 4. Ou seja, qual é o valor de x? 3/4. Ou seja, acabo de descobrir que 4 elevado a 3/4 é igual a raiz quadrada de 8. Estão entendendo ou não o que eu acabo de fazer? O que eu acabo de concluir? Sim ou não? As propriedades, então, são importantes, pessoal? Aquelas 12 propriedades, o que vocês acham? São além de importantes. São crucial. Então, a equação vai ser muito fácil ou muito difícil, conforme você domine ou não as propriedades. Tá certo, pessoal? E com isso chegou a nossa hora, chegou? Sim. E a aula de hoje foi útil, foi proveitosa, deu para entender? Como é que vocês avaliam a aula de hoje? Eu achei ótimo, ajudou bastante e eu consegui entender. E eu conectei a aula de potenciação com a aula de equação, que são vídeos diferentes, não são? Lá no que eu botei para vocês assistirem? É sim, professor, diferente. São vídeos diferentes, né? Exatamente. Então, hoje eu juntei nessa aula 5, não é como é boa da aula 5, né? Agora, eu só comecei dando ênfase a 12, Cairane, porque você falou comigo no Zap, tá certo? Tá certo, eu consegui Se entender. você não tivesse falado nada, a minha aula seria totalmente diferente. Por isso que é tão importante vocês interagirem comigo, que eu posso ajudar vocês nas dúvidas de vocês. E, obviamente, estudarem antes. Se estudar antes, fica tudo tão fácil. Mas se não estuda antes, deixa tudo para o final, né? Não se organiza para estudar, claro que o entendimento sempre vai ser comprometido. Mas se você fizer se dedicar um pouquinho mais, a coisa vai acontecer de maneira muito mais agradável. E lógica, né? Eu estou pedindo para vocês decorarem propriedades, ou será que eu estou tentando justificar por que é que elas funcionam? O senhor está justificando. Como é a minha postura? E eu acho que estudar assim fica melhor, não fica? Fica muito, muito melhor. Por isso que eu até perguntei sobre a 12, porque o último exemplo que o senhor usou no vídeo, eu fiquei confusa. Aí eu até voltei 3 vezes para poder entender. Só que aí eu falei, professor,
tá meio comprometido, assim, a 12. Aí, assim, eu explico na aula. Aí achei bem bacana, consegui entender super. Isso. E volte agora pro vídeo e veja se você entende agora esse último exemplo sem problema, tá certo? Volte. Olha, Depois de hoje, a coisa melhorou. Alguém quer fazer mais algum comentário? Próxima aula a gente começa a função exponencial, tá? Ok? tá certo. Ok. Então, agradeço a presença Tá de vocês. Hoje tivemos um coro, né, de 4 pessoas. Legal. Espero que Samara assista às demais aulas, porque eu acho que vai ajudá-la, assim como qualquer aluno que assistir vai compreender melhor. Estou à disposição para tirar dúvidas. Próxima quinta eu coloco a P6. Combinado? Combinado. Então, tchau para vocês. Tá. Vou parar a gravação nesse exato momento.